hoje sem empreendedorismo. E eu falo uma coisa, sou empreendedor também, e eu não sei como é que uma pessoa recebe um salário mínimo, sobrevive com família. Eu realmente não sei, porque as coisas são muito caras. Você tem filho, Bruno? Hein? Você tem Não, filho? não, escolhi não ter até por causa disso. No momento, né? Sim. Até por causa disso. Porque, gente, se eu tivesse um filho nesse momento, e olha que eu recebo um pouco mais salário mínimo, certo? Eu tenho minhas empresas, eu tenho ali uma estabilidade econômica, ainda assim as coisas são muito difíceis. E eu não sou a pessoa de ficar saindo gastando nem nada. Então, assim, ainda assim, pra você ter uma qualidade de vida mínima, é que as coisas são muito caras. Tenho 2 cachorros, que eu falei recentemente, e 2 gatos. É pai de pet. 2 gatos. É Não, pai fala de assim, pet. tem feio pra caramba. Pai de pet. Pai de pet, Já tem um feio pra custo, caramba. Olha o pai de custo. pet aqui. Gente, e as pessoas ainda sobrevivem, nosso povo é um povo muito guerreiro, a gente sobrevive, além das dificuldades que foram apresentadas aqui no noticiário, que todo dia é problema, a gente sobrevive com um salário mínimo, a gente sobrevive se lascando. Sim. E o pior de tudo, na minha opinião, é que, vou falar para vocês em universidades, muitas vezes é ensinado você a depender do Estado. Então você empreender e aprender que você é dono de sua própria vida. Uhum. No dia a dia não existe Estado, não existe nada, só existe você. Sabe? Vocês trouxeram aqui 2 pontos importantíssimos para a gente seguir nessa discussão. Vocês elencaram aqui que uma das principais janelas de oportunidade para se enfrentar esse desafio da nossa carência de formação, os desafios do mercado de trabalho, é o empreendedorismo e você adentrar como profissional no mercado digital, principalmente na área de jornalismo, de comunicação hoje em dia. E você complementou aqui com essa informação de que o STF decidiu que não tem mais a obrigatoriedade do diploma de jornalismo da formação tradicional para você exercer a profissão. E aí eu vou trazer para um gancho polêmico também. Opa, gostamos. Sobre a posição de vocês. Hoje no Brasil, se a gente analisar, e a grande maioria da população tem uma grande desconfiança com a classe do jornalista profissional. A gente tem aí o crescimento das mídias digitais, mas boa parte desse crescimento está atrelado a pessoas que não vêm da área do jornalismo, são influenciadores digitais, até mesmo dentro da própria política. É em voga que pessoas ganhem destaque na política, se posicionando, colocando suas opiniões nas redes, mesmo sem ter um conhecimento prévio, sem passar por esse processo de formação. E hoje é muito comum que as pessoas tendem a confiar mais na informação advinda desses influenciadores que dos próprios veículos de comunicação, principalmente os mais tradicionais. Como é que vocês enxergam o futuro do jornalismo diante desse desafio? Também gostaria de fazer. Vai terminar? Só um finalzinho. Perdão, quero fazer Na opinião de vocês, qual autocrítica vocês fariam à classe do jornalista brasileiro? Por que vocês acreditam que existe essa desconfiança, que a gente sabe que existe, do cidadão brasileiro com o jornalismo tradicional, principalmente os grandes veículos de mídia, e como o jornalista que está chegando hoje no mercado de trabalho vai lidar com essa situação? E para complementar, que, na minha opinião, existe uma decadência profissional da mídia tradicional, decadência profissional. Porque eu cito isso. Se a gente pegar, por exemplo, o Fantástico, que é um programa... É uma entidade. E o Fantástico, ele tem um quadro que ele trabalha com ciência. Eu também trabalho com ciência, e tudo que mostra ali é mentira. Você vê entidade de classe, psicologia, processando Fantástico, fiz processando Fantástico, porque, cara... recentemente teve aquela questão do pessoal que tinha múltiplas personalidades, 27 personalidades. Aquilo não existe no lugar. Não existe. Não existe. Coincidentemente, as 27 personalidades são TikTokers. Tem 27 personalidades. É muito beleza, horrível. hein? E assim, eu tenho até colegas que se informam por aquilo ali. E é terrível, porque às vezes parece até que eu saio de ruim, que eu tenho que falar, não, gente, quando nós somos não é desse jeito, quando é desse jeito, sabe? É muito absurdo, porque querendo ou não, estudo requer tempo e dedicação. E ficar lendo um livro é chato pra caramba. Sabe? Eu não faço porque eu gosto, eu faço porque é necessário, porque eu tô numa posição que eu preciso dar uma informação verídica. E é um absurdo. O maior noticiário do Brasil, toda semana só trazer desinformação. E isso agrega até discursos radicais, como aconteceu no período bolsonarista, que bateu muito na classe de jornalistas. E bateu com razão do ponto de sentido que ele usava argumentos realmente de falhas jornalísticas para poder generalizar e colocar todos na mesma bandeja. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Manda a bomba. Eu vou começar dizendo, a verdade não há. O que existe é uma esteira de fatos que acontecem de forma simultânea em um cenário complexo em que o jornalista surge como um decodificador de dados. E mais do que decodificar dados, ele sistematiza dados. Então, o jornalista, por mais que nós estejamos passando por uma crise profunda, transformadora, ele não vai deixar de existir. O capitalismo necessita do jornalismo. O jornalismo nasce
da invenção do capitalismo. A democracia necessita de uma imprensa e de uma imprensa livre, ruidosa, barulhenta. Ele vai continuar existindo. A diferença é que o jornalista, ele não é mais o detentor, o centro, o construtor da realidade, o tradutor da realidade. O jornalista, ele funciona como o que os teóricos chamam de gatekeeper. O jornalista é um grande gatekeeper, ele filtra, né? E à medida em que ele filtra, ele traduz em métodos que sejam dedutivos ou indutivos. O jornalismo brasileiro passa por uma carência, né, devido ao seu modus operandi. Então, assim, a forma como nós produzimos notícia no Brasil é o que precisa, nesse momento, ser repensado. Por quê? Qual o tempo que você tem para fazer uma matéria? Qual é o nível de profundidade dessa matéria? A matéria vende? A matéria é atraente? Então, o que a gente observa é que, primeiro, houve uma queda na qualidade do jornalismo, porque houve também uma queda na qualidade dos leitores. O Brasil é um país que lê? Não. Não. Tem uma pesquisa a recente do culpa não IPEA. é do jornalista, e muito menos do jornalismo. Uhum. A culpa, em parte, deve-se a esse público que não lê mais. Cara, olha a diferença, né, de um texto como o da Folha de São Paulo e o Estadão, para jornais estaduais, mais próximos da gente. O nível da profundidade em que esses debates são tratados é muito raso. É muito raso. Agora, por que é raso? Porque se você faz uma discussão mais profunda, você não vende. Se é na TV, se você quer fazer uma reportagem investigativa que conecte fatos para poder traduzir a impressão que você quer causar, você não tem tempo suficiente. Eu estou lhe falando, no lugar de fala, de quem trabalhou e trabalha com jornalismo popular. E o jornalismo popular é somente o aqui e agora. Não há espaço para o ali e além, e o que foi e o que deixou de ser. Não há. Então, o grande dilema do Brasil, né, e que reflete na imprensa também, é a qualidade de leitores que nós temos hoje no país. As pessoas não querem ler. O podcast está ganhando espaço maior, por quê? Porque para elas é mais fácil ter alguém que traduz e apresenta, como vocês estão fazendo aqui. Apresenta uma notícia, traduz e explica e forma. Mas o jornalismo convencional e a mídia tradicional, essa que está aí no mercado, essa que é vendida pela Globo, essa que é vendida pela Folha de São Paulo, né, e por outros folhetins, eles ganharam os limites entre o jornalismo e publicidade, fez surgir um novo gênero que a gente chama de publijornalismo, e esse publijornalismo está mais a fim de entreter do que de informar. E aí realmente é muito difícil. Informar requer tempo. Foi o que você falou, Bruno. E a gente não está tendo esse tempo para a gente formar essa plateia. Então é mais fácil você entreter. É mais fácil contar piada. É mais fácil fazer rir. É mais fácil aproveitar um caso para poder explorar isso de forma até sensacionalista. Né? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. E não, o problema dessa formação não se restringe ao jornalista. Posso dar um exemplo prático sobre a questão da leitura? Minha primeira matéria de impresso, primeira vez que eu escrevi um texto jornalístico que ia ser publicado num veículo impresso. Tinha 6 páginas. Você, que está acompanhando aqui agora, olha a bomba! você se imagina parando para ler 6 páginas a respeito de um mesmo assunto? Você tem tempo para isso? Hoje eu escrevo em um site chamado Jornal Conquista e eu fico extremamente me sabotando para que eu não faça um texto com mais de 3 parágrafos. Porque eu sei que se tiver acima disso, a minha audiência não vai ler. As pessoas estão se informando por manchetes. Exatamente. E manchetes sensacionalistas. Por que esses perfis no Instagram crescem tanto?
Porque você dá uma manchete e você não entende o contexto. E aqui eu quero lembrar você que está aqui se dedicando, né, investindo o seu tempo para esse debate, que texto sem contexto é pretexto para heresia, é mentira, é bobagem. Então você tem que ter alicerce, você tem que ter fundamento. E você sabe o que é pior, Igor? Sim. É que eu estou percebendo que em outras áreas isso também está acontecendo. Exatamente. As pessoas estão abrindo mão da ciência e do método científico para fazer aquilo que elas querem. Os Para meninos vender acabaram de fumaça. mostrar isso. É isso. Os Ah, juízes Os fazendo. juízes. os juízes, bichos, estão vendendo fumaça sem nenhum alicerce, no caso do jurídico, da Constituição, sabe? Então, assim, as pessoas estão abrindo mão dessa formação, né, e dessa condição, porque hoje é mais interessante a performance do que o conteúdo. Então é muito difícil pra gente também, né? Então, vocês ouviram o Daniel, não sejam hereges. Não seja Estudem herege. direito, acompanhem nosso podcast, que vocês têm que sair daqui melhor do que vocês Like entraram. na live. Isso Like é muito na sério. live. Se inscreva no Like, canal. comenta, compartilha pro pessoal pra poder assistir. Vamos lá. E seguindo então essa discussão, a gente está aqui debatendo a questão do papel da mídia social. A mídia social ela traz novas oportunidades, abre portas, mas ela também pode ser considerada uma grande vilã desse problema que a gente está discutindo, né? Eu lembro que você citou agora há pouco a questão do poder de síntese que você tinha que ter muitas vezes para traduzir, Em para 15 entregar uma segundos. informação em 15 segundos. O formato. Eu mesmo já me queixei muito para Igor, e hoje que o Instagram admite um formato de 90 segundos, né? Eu já me queixei muito. Como é que uma pessoa vai analisar um fato concreto? Eu faço análise sobre política, Uhum. principalmente no cenário baiano, em 90 segundos. É pouco Há demais. tanto que se falar, eu acho muito pouco 90 segundos, imagina 15. Então, assim, a rede social ela está contribuindo, você citou essa questão de outras áreas, a gente vê hoje, desde a educação básica, uma dificuldade grande dos alunos em lerem. Muitas vezes, ler uma frase, ler o livro didático está se tornando algo dificultoso, porque as pessoas estão acostumadas a ver um vídeo de 90 segundos, 60 segundos ali no TikTok, no Instagram, e isso está limitando a capacidade de compreensão da população. E o Né? curioso, sabe o que é? Porque assim, eu tenho um filho, gente, de 8 anos. Meu menino, ele gasta horas na timeline do celular. Como é aquele dado que você fala sempre? De 90 metros, gente. 90 metros. O brasileiro que não tem parafuso, ou tem um a menos, o brasileiro gasta em média por dia 90 metros de distância fazendo isso, ó. Meu menino gasta 180, tenho certeza. Te amo, meu filho, te amo. Tô vendo. Mas, não, amo mesmo, amo mesmo. Mas o que acontece? O que justifica esse tipo de exposição, né, nas redes sociais, né, e o contrário, com outras mídias, como o livro, que é uma grande mídia e que perdura e resiste, apesar de todas essas transformações, por que a gente não consegue passar o mesmo tempo de leitura como nós passamos nesse entretenimento? É porque a rede social e esse timeline, ele zera. Toda vez que você passa um story, você zera e você tem a falsa sensação de controle. Se eu quero avançar a notícia, eu clico. Se eu não entendi, eu volto. Então, essa sensação, essa falsa sensação de empoderamento do consumidor, né, bagunçou muito. Né? E, infelizmente, se tratando do digital, nós ainda estamos maturando, compreendendo, né, esses processos. É claro que nós estamos pagando um preço alto, porque tem gente adoecida, tem gente se matando, e a gente aos poucos está percebendo que rede social não é lugar para criança. E que, infelizmente, até pouco tempo, a grande maioria desse público, né, que dominava. E já que você puxou rede social, gostaria de trabalhar com vocês o seguinte. Nosso país mudou depois de 2022. Muito. Para Demais. vocês, na área profissional de vocês, quais foram as principais mudanças? Vai lá, Igão. Você começa ou eu começo? Vamos lá, né? As mudanças no jornalismo de 2022 para cá? Exatamente. Vamos Não, lá. vamos botar 2020, início da pandemia, correto? Pronto. E a dinâmica pós-pandemia. Pronto. Vamos trabalhar isso. Vamos lá. Primeiro eu fiquei torcendo para que o jornalismo não fosse considerado um serviço essencial. Mas foi. Não é porque ele poderia ficar em casa trabalhando, né? Não Descansando. Não deu. Não A gente deu. teve que ir para a rua. O jornalista teve que ir para a rua. E foi trabalhando, inclusive, que eu peguei Covid.
É verdade. É verdade. No, inclusive, vale Peguei no ressaltar estúdio. no que foi no episódio onde todo mundo pegou Covid, menos eu. Menos Igor, mas geral pegou. Então, Descobrimos peguei quem no passou, estúdio. não foi? Descobri. Não, quem contaminou a gente foi Léo Santos, né? É, E nada mesmo. Pegou de outra colega que saiu contaminando todo mundo. Contaminamos, né? O jornalismo é essencial. Tô brincando, tá, gente? Mas o jornalismo é um serviço essencial. Não dá pra gente começar o dia sem informação. Não dá. Não dá pra gente admitir a vida em sociedade, em cidades, sem informação. E eu não estou dizendo somente da informação jornalística, eu estou falando da informação do tempo, da informação do trânsito, né? Eu estou falando da informação do seu mercado de trabalho, da variação da moeda, do dólar. Não dá. Nós estamos em uma sociedade de informação. É fato que os meios por onde nós obtemos essas informações, eles estão mudando cada vez mais. Então, essa ruptura do analógico com o digital e agora essa conciliação, né, entre esses dois segmentos para ampliação desse serviço tem proporcionado novas oportunidades. Há mudanças, há retrocessos, mas há também oportunidades. Algumas pessoas estão conseguindo compreender e nós estamos aqui diante dessas mudanças e oportunidades que foram abraçadas. A possibilidade do digital, a possibilidade de se conectar por meio do digital, isso é incrível. Nós estamos conseguindo fazer o que antes só conseguimos fazer por meio de TV ou por meio de uma emissora de rádio. Nós estamos conseguindo fazer, né? Nós estamos nos conectando rompendo as fronteiras, né? Então a gente não precisa, se eu quiser entrar com alguém ao vivo, neste momento que a gente fala do outro lado do oceano, a gente faz com a mesma facilidade se for para conectar com uma pessoa que está aqui no bairro vizinho. Então, assim, essas oportunidades, elas estão aí. Os jornalistas, né, e os comunicadores e as pessoas que vivem da mídia estão atentos a essas transformações? É a pergunta. Você que está saindo da faculdade, está atento a essas transformações? Será que a faculdade conseguiu fazer um F5 e atualizar você o suficiente para que você possa adentrar esse mercado compreendendo essas oportunidades que estão aí postas? Né? O mercado de aplicativos. Eu tenho um exemplo aqui em Vitória da Conquista que é sensacional. Os meninos do Seu Menu. Muito antes da gente ter iFood em Vitória da Conquista, eu me recordo porque eu participei desse processo, Tairone, toda a turma, ficaram 30 dias sem dormir. Os caras estavam loucos e conseguiram construir uma plataforma onde você poderia solicitar seu lanche, sua comida, sua refeição por meio de um aplicativo, né? E os caras ficaram ricos com essa brincadeira aí. Sim. Né? Os caras ganharam muita grana, eu já estou contando, ganharam mesmo, ganharam em dólar. E ganharam em dólar. Os meninos vinham, um da faculdade de ciência da computação, o outro de TI, né? E um de publicidade. Ninguém da publicidade, da graduação deles, foram ensinar eles como ganhar e como fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Faculdade nenhuma, nem Harvard, vai lhe ensinar a ganhar dinheiro. Até porque o que dá dinheiro é trabalho. E os meninos conseguiram romper a bolha para depois voltar para a faculdade, onde eles deveriam aprender, e eles foram ensinar, mesmo quando estavam na condição de aluno. Né? Então eles romperam essa bolha e conseguiram criar soluções. É disso que nós estamos falando. Criar soluções para o mercado. Exatamente. E essas soluções ser a nossa plataforma de sustentação e de viabilidade de carreira profissional. Gente, nós vamos trabalhar por muito tempo. E a gente precisa ter um plano de carreira. Qual é o plano de carreira que você tem? Né? Então eu bato muito nessa tecla porque é triste e frustra uma pessoa fazer uma graduação por tanto tempo e terminar a graduação sem saber o que ela vai fazer da vida. Porque o modelo que ensinaram a ela está ultrapassado, enferrujado, ficou para trás. É como se você fosse um excelente profissional em um tempo errado. E não é essa a melhor alternativa. O meu tempo é o agora. Eu sou um homem do agora.
Então eu quero intervir no agora. Eu quero obter resultados agora. Eu necessito disso para agora. Entendeu? Perfeito. Então é isso que a gente deseja. Eu queria ter sido um excelente profissional nos anos 60 que rádio dava dinheiro. Mas olha, eu costumo separar essa análise em dois lados. Você tem o lado do conteúdo e você tem o lado do meio. O lado do meio, o Daniel já deu uma aula aqui. De 2020 para cá, a pandemia fez com que a tecnologia avançasse 10 anos em um. A gente nunca imaginaria, por exemplo, eu particularmente não imaginaria que 5 anos atrás, eu em 2023 estaria numa plataforma, em um estúdio, conversando com vocês, falando sobre mudanças no jornalismo, sendo que esse estúdio é basicamente de uma empresa pequena, não é de uma grande emissora de TV ou de rádio. Eu não imaginava, há alguns anos atrás, antes da pandemia, que a gente ia ter, por exemplo, o rádio se tornando TV na internet. Sim, uma mudança grande. Concordem ou discordem, mas a Jovem Pan foi altamente pioneira nesse serviço. Fato. E dá aula do que fazer. Agora, em questão do conteúdo, no caso, Daniel e eu trabalhamos muito com jornalismo político. Virou um grande Fla-Flu. Um grande Bavi, já que é ponto Bahia. Virou um grande Bavi. Onde se você defende uma bandeira, independente de qual seja, você já é taxado de comunista. Chato, né? Chato. Tá chato. Tá chato. Se você defende uma outra bandeira, mas ainda na mesma linha de raciocínio, você já é taxado de bolsominion, de fascista. Enfim, a gente lida com isso todo dia. Todo mundo quer rotular a gente. Todo mundo quer rotular a Quer gente. saber com quem você deita, em quem você vota, o que você come. É uma confusão isso aí. Eu não declaro nem meu time no ar. Eu declarei e me ferrei. Sou flamenguista, gente. Esse ano não foi o nosso, literalmente. Eu não declaro meu time no ar. Quando pergunta é sempre Asa Branca de Tororó. Não, mas a gente sabe, Ou você é Tottenham. flamenguista. Não, você é você que flamenguista. tá dizendo isso. Gente, eu sou amigo Tu quem dele, eu dizes? sou amigo dele, eu sei, eu estou denunciando. Tu ele quem é flamenguista. dizes? Ele tentou jogar esse chave pra mim, eu tirei ele do armário. Não, meu time. Perdei, Atenção. então. Família Real Britânica de Tororó, Tottenham Hotspur. Mas hoje o jornalista ele é muito visado. Até bem pouco tempo atrás, você sempre perguntava pro narrador esportivo para que time ele torcia. Valdir Amaral falava que era Botafogo, José Carlos Araújo fala que é Fluminense. Sempre tinha o Galvão Bueno fala que é Flamengo. Você sempre tinha o narrador, quando era um pouco mais acima, né? Quando era um narrador que era muito... tinha uma carreira profissional, uma trajetória profissional já aclamada, ele se dava ao luxo de revelar. Só que, em geral, ninguém falava. Hoje, a questão é, em quem você votou em 2022? Foi 22 ou foi 13? E essa polarização, ela tem afetado, e é uma das grandes mudanças de 2022 para cá. Porque a polarização, ela rompeu as fronteiras da política. E ela está muito estabelecida também nas relações interpessoais. Eu tenho certeza que você brigou com sua tia. Seja do lado que ela estava ou do lado que você estava. Né? E isso Minha família não sabe em que eu votei. Fez bem. Minha família não sabe. Raridade. Fez bem. Sorte sua. Né? Então, assim, essa polarização ela foi para as relações interpessoais. O jornalista hoje, no meio desse fogo cruzado, ele tem um dever, né, de levar a discussão, elevar a discussão um nível acima. O que vocês estão fazendo aqui. Inclusive, queria parabenizar, porque eu estava ali acompanhando o trabalho e o esforço de vocês em educar essa plateia, né, e a gente comemora, porque em uma mídia alternativa a gente encontra o que deveria estar em uma mídia popular, de um alcance maior. Vocês mostram relevância e o serviço que vocês fazem é extremamente útil para quem busca essa formação. Mas o jornalista hoje ele tem essa função de elevar o nível da discussão para poder mostrar a importância da sociedade para os processos, né, de implementação dessas políticas públicas e a importância e o protagonismo do indivíduo, né? A necessidade de controle social, né, e a importância do controle social e entender assim, olha, você não é somente o cara que paga os boletos,
Porque se você não decidir e ocupar os espaços de decisão, não vai ficar cadeira vazia. Não vai ter cadeira vazia. Alguém Com vai certeza. ocupar e alguém vai decidir por você. Então, é importante que essa nova comunicação tenha como premissa a necessidade de formação de uma plateia que está ávida, inclusive, por uma formação. Eu falo para vocês, enquanto jornalista, que tem um nível razoável de formação, né? Ouvindo o trabalho que vocês estavam apresentando aqui, eu me senti contemplado. Poxa, a gente Obrigado. precisa disso. Muito Entendeu? obrigado. Obrigado. Tá vendo, Acho que é a pessoal? nova Segue o comunicação. canal. Tá vendo, ó, Like galera? na Ó, live. ó, se Referência, esse né? doutor falou,